Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se quiserem adicionar suas histórias ao nosso diário, mandem um e-mail para odiariodepoquips@gmail.com. Este e-mail também estará na descrição. Durante meus anos de faculdade, trabalhei como babá para ganhar dinheiro extra sem precisar seguir um horário fixo de trabalho. Na maior parte do tempo, eu cuidava de um menino de 4 anos, algumas vezes por semana, já que os pais frequentemente tinham compromissos de trabalho à noite. O menino era quieto, e eu gostava muito, pois tornava o trabalho mais fácil. Ele geralmente assistia TV e brincava com seus brinquedos, e parecia gostar muito de mim. Esta foi a 6ª vez que fiquei responsável por ele. Cheguei na casa um pouco antes dos pais saírem, e eles explicaram que voltariam por volta das 11 horas da noite. Minha única tarefa era garantir que ele estivesse na cama até as 9. As primeiras horas ocorreram como de costume. Assistimos TV juntos e preparei uma pequena pizza congelada para ele. Depois que ele terminou de comer, ele me disse que precisava ir ao banheiro e saiu por alguns minutos. Quando voltou, me perguntou sobre uns barulhos estranhos vindo do porão. Fiquei confusa e desliguei a TV imediatamente. De fato, assim que a TV ficou em silêncio, pude ouvir claramente algo se movendo lá embaixo. Era um som fraco e difícil de identificar. Vendo que o menino estava assustado, tranquilizei ele, dizendo que era provavelmente algum animal que tinha entrado. Pedi para ele esperar lá em cima, enquanto eu descia para ver o que era. Nesse ponto, os barulhos já tinham parado. Eu nunca tinha estado no porão daquela casa antes, pois era inacabado e nunca houve um motivo para eu descer lá. Então avancei com bastante cautela. Abri a porta e acendi a luz perto da escada. Desci silenciosamente e acendi a luz do porão, iluminando todo o cômodo. O espaço era grande, principalmente cheio de caixas de armazenamento. Andei pelo porão, olhando atrás de algumas caixas, mas não vi nem ouvi nada. Então subi novamente. O menino estava me esperando no sofá e se levantou rapidamente quando me viu. Eu disse a ele que estava tudo bem e que não havia nada lá embaixo. Lhe dei um abraço apertado para que se sentisse melhor, e depois de alguns minutos, já tínhamos esquecido toda aquela situação. Algumas horas depois, quando estava quase dando 9 horas, comecei a preparar ele para dormir. Subimos para o quarto dele, certifiquei que estava tudo pronto e disse boa noite. Desci novamente e sentei no sofá, mexendo no meu telefone por cerca de 30 ou 40 minutos. De repente, ouvi barulhos vindo do porão novamente, dessa vez muito mais altos. Meu coração parou por um segundo enquanto eu ouvia. Em seguida, ouvi a porta do quarto se abrir no andar de cima e o menino chamar pelo meu nome. Disse a ele para ficar onde estava e não descer. Me levantei apavorada e fui em direção ao porão. Peguei meu telefone, pronta para ligar para a polícia, e abri a porta o mais silenciosamente possível. Os ruídos pareciam estar perto do fundo das escadas. Estiquei o braço, acendi as luzes e imediatamente fechei a porta com força e corri para pegar o menino. Saímos pela porta da frente e liguei para a polícia. Fiquei do outro lado da rua, olhando as janelas da casa enquanto esperava a polícia chegar. Também liguei para os pais do menino, contando o que havia acontecido e pedindo para que eles voltassem para casa o mais rápido possível. Quando a polícia finalmente chegou, contei o que tinha acontecido. Quando acendi as luzes perto das escadas, vi um homem meio nu agachado perto do fundo, vasculhando uma das caixas. A polícia fez uma busca minuciosa na casa e encontrou evidências claras de que alguém estava morando no porão há algum tempo. Quando os pais chegaram, não encontraram ninguém, mas me agradeceram por ter chamado eles, e conversaram com a polícia sobre a situação. Cerca de 1 hora depois, pude ir para casa, pois a polícia garantiu a segurança da casa e registrou o ocorrido. Nos dias seguintes, fiquei meio abalada e paranoica por algumas semanas. Mantive contato com os pais para ver se havia alguma novidade sobre o homem, mas nada surgiu. Eventualmente, perdemos o contato, pois eu não queria mais trabalhar como babá. A coisa mais aterrorizante foi que o homem nunca foi pego e poderia estar morando no porão de alguém nesse exato momento, sem que ninguém soubesse. Minha melhor amiga tem uma filha chamada Sarah, que acabou de completar 7 anos,
e eu costumava cuidar dela ocasionalmente, quando eles precisavam. Eles moravam em uma casa muito bonita no interior, cercada de árvores e montanhas. Os vizinhos mais próximos ficavam a alguns quilômetros de distância, então eu sempre gostei da paz e tranquilidade ao ficar lá. De qualquer forma, minha amiga me pediu para cuidar de Sarah por 2 dias enquanto ela viajava a negócios. Concordei e, algumas semanas depois, cheguei à casa dela. Conversamos um pouco, almoçamos juntas e depois ela terminou de fazer as malas e saiu para pegar o voo. Passei algumas horas com Sarah, ouvindo ela falar sobre a escola e os amigos, e depois a levei para buscar a janta e a sobremesa. Voltamos para casa por volta das 8 horas e concordamos em assistir um filme antes de dormir. Sentei no sofá e comecei a procurar um filme quando ouvi Sarah me perguntar: "Quem é aquele?" Olhei para onde eu estava apontando, para a porta da frente, e então vi alguém batendo. Com a casa tão isolada, nunca pensei que alguém viria até a porta. Nervosamente, fui até lá e a abri. Havia um homem alto parado na varanda. Ele parecia um pouco surpreso quando eu abri a porta. "Posso ajudar?" Perguntei enquanto ele se inclinava à esquerda, olhando através da fresta da porta. Ele respondeu: "Desculpe, só estava me certificando que alguém estava em casa." Em seguida, ele se virou e começou a andar. Achei isso muito estranho e um pouco assustador. Fechei a porta e a tranquei. Depois fui até a porta dos fundos e a tranquei também. Sarah me perguntou quem era, e eu disse que ele era apenas um vizinho. Voltei para o sofá e começamos a assistir um filme que ambas gostávamos. Embora o filme fosse um pouco mais longo do que pensava, disse a Sarah que era hora de dormir. Subi com ela a escada acima, enquanto ela se preparava para deitar. Depois que ela foi para a cama, voltei para baixo e me sentei no sofá. Já passava das 10 e pouca e eu ainda não estava muito cansado. Então decidi ligar a TV e relaxar um pouco antes de dormir. Enquanto assistia à TV, comecei a ouvir um som de mastigação vindo de algum lugar. Mudei o programa e ouvi mais atentamente. O som vinha de trás da casa. Fui até a porta dos fundos, liguei a luz do quintal e olhei ao redor. Não vi nada além de um quintal vazio, com árvores ao fundo. Fiquei lá ouvindo por alguns minutos antes de voltar para o sofá. Pensei que minha mente estava me pregando peças, pois estava um pouco assustada por estar em uma casa cercada por uma floresta no escuro. Durante o dia, eu sempre me sentia segura e realmente gostava do lugar. Mas assim que o sol se punha, eu ficava um pouco inquieta. De qualquer forma, aumentei o volume da TV novamente e decidi me deitar um pouco para ficar mais sonolenta. Aparentemente, funcionou muito bem, pois acabei adormecendo no sofá algumas horas depois. Acordei e percebi que a TV ainda estava ligada. Desliguei e me sentei no sofá esfregando os olhos, com sono. Mas então, comecei a sentir uma sensação de inquietação novamente, ao notar o quão silenciosa estava a casa. Não havia nenhum som, então comecei a ouvir o mesmo som de mastigação. O som dessa vez, claramente parecendo passos, vinha do lado direito da casa, bem próximo ao quarto onde eu estava. Poucos segundos depois, os passos pararam, como se estivessem do lado de fora de uma das janelas com as cortinas fechadas. Aterrorizada, fui até a janela devagar e silenciosamente e puxei a cortina. Não havia nada. Olhei ao redor e não vi nada. Achei que tinha imaginado tudo e que estava apenas muito cansada. Peguei um copo d'água e fui para a cama. Na manhã seguinte, fizemos um café da manhã e nos sentamos juntas para falar sobre o que queríamos fazer durante o dia. Enquanto discutíamos os planos, Sarah me perguntou por que eu estava andando do lado de fora da casa na noite anterior.
Congelei por um momento. E então perguntei a ela o que ela tinha visto. Ela disse que ouviu alguém andando ao redor da casa por quase 1 hora, logo depois de ter ido para a cama. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, e eu disse a ela para ficar dentro de casa enquanto eu dava uma olhada do lado de fora. Peguei uma faca pequena, só por precaução, e saí pela porta da frente, contornando a casa. Era difícil dizer se algo era da noite passada ou se já estava lá, mas notei alguns arranhões na parede, perto de alguma das janelas e portas. Tirando isso, tudo parecia normal. Não consegui ver pegadas, já que o quintal era principalmente composto por grama alta. Ao voltar para a porta da frente, vi o mesmo homem de ontem, andando pela rua em frente à casa. Ele estava apenas passando, mas a casa ficava bem longe de qualquer outra coisa. Então ele teria que caminhar pelo menos alguns quilômetros para chegar lá. Voltei para dentro e disse a Sarah que iríamos ao shopping hoje para dar uma volta. Eu realmente não queria mais ficar na casa. Então queria passar o máximo de tempo longe possível. Ficamos fora por um bom tempo e só voltamos para casa por volta das 6 da tarde. Minha amiga me ligou logo depois para saber como estávamos. Mencionei o homem estranho que tinha visto e descrevi suas características para ela. Ela disse que reconheceu o homem de algumas semanas atrás. Aparentemente, ele tinha ido até a casa dela e perguntado se poderia passar a noite. Algo que, obviamente, ela recusou. Concordamos que, se algo mais acontecesse, eu não hesitaria em chamar a polícia. Quando o sol começou a se pôr, verifiquei todas as portas mais uma vez para garantir que estivessem trancadas. Já era por volta de 9 horas da noite, e Sarah e eu estávamos jogando um jogo de tabuleiro antes de dormir, quando começamos a ouvir um barulho suave de batidas vindo de fora de uma das janelas. Me levantei devagar e disse a Sarah para ficar calma, mas então um barulho alto de arranhões veio das paredes da casa, bem perto da janela do quarto onde estávamos. Peguei Sarah e corri para a garagem. Entramos no carro e saímos da garagem o mais rápido que pude, garantindo que a porta estivesse totalmente fechada antes de partir. Não consegui ver muito bem na escuridão enquanto saíamos, mas Sarah disse que viu alguém correndo para as árvores atrás da casa. Parei em um estacionamento de hotel e liguei para a polícia para relatar o incidente. Depois liguei para minha amiga para avisá-la. Fomos encontradas 10 minutos depois por 2 agentes no hotel, que informaram que outros 2 homens estavam na casa investigando. Contei tudo a eles e forneci uma descrição do homem. Após algum tempo, eles saíram. Acabamos ficando em um quarto de hotel durante a noite. Na manhã seguinte, minha amiga ligou dizendo que seu voo tinha pousado e que estaria de volta em algumas horas. Fomos para casa e esperamos da entrada até ela chegar. Entramos juntas para garantir que estava tudo seguro. Fiquei algumas horas conversando sobre tudo e depois me despedi e fui para casa. Foi sem dúvida uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Mas, felizmente, o homem foi capturado um mês depois, após várias denúncias e tentativas de invasão. O que mais me assusta sobre ele é que nunca revelou o motivo de suas ações. Aparentemente, ele invadiu uma das casas, mas não roubou nada, apenas olhou ao redor por algum tempo e saiu de mãos vazias. Eu sempre me pergunto o que ele realmente pretendia fazer na noite em que tentou invadir a casa. Uma das coisas que eu particularmente não faria é que quando ela ouve barulho, ela pede pro menino ficar em cima e ela liga as luzes pra descer pra ver o que é, né? Ela vai até o porão, né? Pra ver o que é. E ela desce sem nada, tipo, sem nenhuma faquinha, um bastão, tipo, sem nada, com as mãos livres. E vai ver o que é.
levando em consideração que a pessoa que poderia estar lá morando no porão poderia simplesmente pegar ela e causar-lhe algum dano, né? A gente sabe muito bem o que é, não precisa ficar falando. E depois ainda pegar a criança. Eu acho que talvez eu não cometesse essa imprudência. Talvez eu só ouvi o barulho e sentia alguma coisa estranha, só pegava a criança, entrava no carro e a gente saía dirigindo pro mais longe e depois eu ligaria pra polícia. Quando eu parasse, eu ligava pra polícia e ligava pros pais. Eu não desceria pra ver, principalmente que não é só a minha vida, é a vida de uma criança que não é minha também. Sem contar também que, nesse caso aí, o cara tava só morando na casa, mas ele poderia ter invadido pra roubar, então ele poderia estar armado. O cara poderia estar armado, né? Sim. De qualquer maneira, ele poderia já estar armado. E uma outra coisa que ele nem precisaria estar armado, só o fato dele ser um homem e ela ser uma mulher, de estar indefesa e com uma criança, ele já poderia causar um estrago grande. Bolho. É. Então... E uma outra coisa é, tipo, que os pais aparentemente continuaram morando na casa, que é outra coisa que provavelmente eu não faria. Eu faria de tudo que tivesse ao meu alcance pra sair daquela casa, botar pra vender e ir pra outra casa. Porque eu não ia conseguir mais ter paz sabendo que alguém estava morando na minha casa, que alguém já morou, o que não deixa... O que me faria pensar que alguma outra pessoa poderia morar ali de novo. Ou a mesma pessoa voltar, já que ele nunca foi pego. Nessa história aqui, eu já acho que a menina tomou mais atitudes conscientes, né? Na segunda história aqui. Ela já foi com a faca, né? Apesar de que ela poderia ter pego uma faca maior. Mas foi com a faca, ela... Eu achei que ela agiu de forma mais... Coerente, isso. Aham. Porque geralmente, ainda mais a gente vê assim, principalmente em filmes de terror, a gente vê as pessoas cometendo muitos erros. Sim. Se bem que nessa história ela também era uma mulher e era um cara que tava do lado de fora, então, independente. Mas ainda assim ela foi mais sábia, né? Pegou uma faca e tudo mais pra, se acontecesse alguma coisa, ela ter como se defender ou tentar se defender. Agora, rapidinho, eu acho que na hora que ela abre a porta... Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu achei muita imprudência da parte dela abrir a porta. Posso te ajudar? Eu nunca faria isso. Vai achar. Você é doido. E principalmente estando numa casa sozinha com a criança. Mesmo sem criança eu não faria, imagine com a criança. Pois é. E eu gostei da outra atitude dela, que foi tipo, quando ela ouviu os barulhos novamente, ela só pegou a guria lá, entrou no carro e dirigiu pra longe. Ela não ficou, tipo, pra procurar nos cômodos ou pra abrir a porta de novo à noite pra ver quem era. Ela só vazou. E só voltou quando a dona da casa, que era amiga dela, estava lá com ela. Uhum. E os policiais já teriam feito a busca no caso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa o sininho, faz tudo aí que precisa fazer e já é. Tchau. Tchau.